Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais nosso café espiritual, nosso devocional diário. E hoje, seguindo então a sequência, do livro de Esdras, nós estamos no capítulo 1 e 2. Fizemos um pequeno resumo panorâmico. Ontem tivemos um devocional especial, não é? Sempre que saímos da série, nós fazemos um especial e hoje nós voltamos então para nosso estudo no livro de Esdras, E o que Deus será que quer nos falar nessa manhã, tarde, noite desse dia, desta quinta-feira? Aqueles que são da Kingdom estamos num propósito de conexão, de alinhamento, não é? Jejuando juntos para que, assim como Esther conclamou o povo para jejuar, nós cremos que estamos gerando milagres, que estamos nos colocando diante do Senhor nessa rede de conexão para que nós possamos ver muitas almas sendo alcançadas para a glória de Deus, é sempre para a glória dele. Mas hoje nosso texto está em Esdras 1:1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. O que será que Deus quer nos ministrar nessa manhã? Eu creio que é quando Deus desperta o espírito dele em nossas vidas. Então, queridos, nós vamos ver aqui que nesse contexto histórico, a gente já fez um breve resumo anteontem, mas o povo havia permanecido aproximadamente 70 anos no exílio babilônico e parecia impossível, talvez, aos olhos humanos, o coração ferido daquele povo, retornar, porque Jerusalém estava destruída, o templo em ruínas, e muitas pessoas ali já haviam perdido a esperança. Isso nos faz lembrar que muitas vezes nós nos sentimos assim, destruídos, parece que estamos em ruínas, mas aqueles que têm Jesus jamais perdem a esperança. Mas nesse caso aqui, nós vemos Deus movendo o coração de um homem. Deus move o coração de Ciro para liberar, para libertar, para, na verdade, liberar o retorno do povo, Então, o capítulo 1, ele vai ministrar isso ao nosso coração. Ele vai, na verdade, estar cumprindo uma palavra profética. Eu vou abrir aqui para que nós possamos ler juntos. Esdras, quando diz assim a palavra, no versículo 2, assim Ciro, rei da Pérsia, disse, o rei disse, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos na terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então, queridos, nós vemos aqui que Deus move o coração de um homem, E a palavra do Senhor vai nos dizer que os homens do seu lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus. Então, queridos, nós vamos ver que o povo, ele é conclamado, Há um cumprimento profético da palavra, à soberania de Deus e ao início da restauração, Aquilo que estava em ruínas seria transformado por aqueles homens que estavam determinando em seus corações ouvir a voz que Deus estava dando naquele momento. Então, queridos, o capítulo 2,
ele vai apresentar para nós uma série de nomes. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Jerobabel. E aí ele começa a elencar aqui, né? Quantos eram os líderes, as tribos, né? E quantas pessoas estavam juntamente com eles. Então, queridos, o que parece diante de nós ser simples nomes, tem uma profundidade muito grande, porque Deus nos conhece pelo nome. Você crê nisso nessa manhã? Ele não restaura apenas multidões. Nós cremos que Deus aviva, né, nações, aviva povos, mas aviva corações. Ele começa individualmente. Ele começa muitas vezes com um só. Na sua casa, talvez a sua casa já tenha sido toda alcançada e começou talvez por você, talvez por outra pessoa. Então, Deus restaura pessoas para alcançar multidões. Você crê nisso? Nessa manhã, tarde, noite de hoje? Então, queridos, quando Deus ele quer iniciar uma nova estação, ele desperta o coração de pessoas. Antes de qualquer reconstrução, né, local, geográfica, haverá um despertamento espiritual. Deus vai alcançar alguém, Deus vai alcançar o coração de alguém, vai despertar o coração de alguém para que aquele lar, aquele bairro, aquela rua, aquela vizinhança, ou talvez eu ouso dizer aquela cidade, aquele estado, aquela nação, queridos, sejam impactadas. A genealogia aqui no capítulo 2 vai mostrar que Deus conhece quem permanece fiel. Aquelas pessoas estavam então ali indo com um propósito. Então Deus não esquece de nomes. Na nossa vida, nós precisamos permitir que Deus desperte muitas vezes aquilo que está adormecido. Existe alguma área espiritual na minha, na sua, na nossa vida que precisa ser sacudida pelo Senhor? Então que nós possamos acreditar que Deus restaura o que parece perdido. Aquelas pessoas talvez olhassem para Jerusalém e imaginassem, não tem mais jeito, não tem saída, como que nós vamos reconstruir essas ruínas? E quantas vezes Deus já nos levantou de tão grandes ruínas, de tão grandes passados, eu não vou dizer passados, às vezes a palavra foge um pouquinho, não ligam não, essa é a pastora Andréia, às vezes a palavra parece que foge da minha mente, mas Deus ele vai lembrando. Então não é passado que eu quero dizer que as pessoas talvez estivessem ali e nós, né, assim como aquelas pessoas ali de Jerusalém que estavam vendo as ruínas, nós muitas vezes lembramos de quantas coisas já passamos, de quantas adversidades que se tornaram, né, vamos dizer assim, ruínas em nossas vidas e que fomos restaurados. Então, queridos, hoje, nesse dia, manhã, tarde e noite, Deus ele quer trazer ao nosso coração que as promessas dele não estão invalidadas, não estão canceladas. Assim como havia uma promessa de restauração para que Jerusalém fosse reerguida, há uma promessa sobre a nossa vida. O Deus que permitiu o cativeiro foi o mesmo Deus que abriu esse caminho de volta. Então, queridos, Deus às vezes permite que nós passemos por cativeiros, passemos por ruínas, passemos por momentos difíceis, e foi isso que ontem nós ministramos lá no culto. Então, queridos, Deus ele quer restaurar, ele lembra de nós, então que nós possamos lembrar o quanto ele já fez e ter a certeza do quanto ele ainda irá fazer. Amém? Haverão ciclos, meus irmãos, que Deus vai encerrar, mas haverão estações
que Ele vai inaugurar em nossas vidas. Então, vamos orar para que sejamos despertados pela fome da palavra, pela paixão da presença de Deus, por dons que talvez estejam adormecidos e sonhos que talvez estejam esquecidos em seu coração. Mas que nessa manhã, tarde, noite, o Senhor possa trazer você de volta aquilo que Ele mesmo já declarou sobre a sua vida, a sua família, o seu ministério. Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer porque Tu és um Deus longânimo, benigno, porque Tu és um Deus de promessas. E as Tuas promessas não estão invalidadas. Não, Senhor. Não estão canceladas, Pai. Nós cremos que o Senhor despertará corações, que o Senhor usará pessoas para nos despertar também. Foi assim ontem comigo, Senhor. Às vezes, Senhor, no nosso despertar, basta uma situação acontecer para que a tristeza, para que muitas vezes, Senhor, o inimigo queira nos frear, mas há poder no Teu nome, no Teu sangue. Nós cremos nesse Deus que usa pessoas, que desperta corações para nos alcançar, e nós seremos despertados, nós seremos sacudidos para despertar outros, para que, Senhor, a nossa casa seja despertada, Senhor, para que aquilo que está em ruínas seja restaurado para a glória de Deus. A glória, Senhor, ela é sempre Tua, exclusivamente Tua. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Então aqui eu me despeço, pastora Andréia Tavares, lembrando a você que domingo, Escola Bíblica Dominical, oração pela manhã e à noite na Kingdom Church de Maricá, nós temos a segunda parte do culto, daquilo que Deus começou no domingo. Nós cremos que coisas maiores Deus ainda irá falar e fazer, em nome de Jesus. Até nosso próximo encontro amanhã. Amanhã estaremos juntos, continuando no capítulo 3 e 4 do livro de Esdras. Então, venha estar conosco, compartilhe com mais alguém, esteja todos os dias, nos ajude a levar a palavra para mais corações, para que sejam impactados pela palavra e sempre pela presença de Deus. Shalom, Adonai.